Fala, meus tabacos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vão vocês? Prazer tê-los aqui assistindo mais um podcast na nossa casa. Hoje eu, Felipe César, estou aqui com meu parceirão, João. Se apresenta aí. Fala um pouquinho quem é você. Vamos lá. O que você faz e dá esse start para nós aí. Bom, eu sou o João Vitor, estrategista de marca, estrategista e designer de marcas, um amante também do charuto, do tabaco, pai, marido e um apreciador de bons momentos. Então, estamos aqui hoje para ter mais um desses. Maravilhoso. Ótima frase. O João participa bastante aqui conosco nos eventos e sempre muito legal nas conversas que temos aqui, porque nós sempre, em todas as conversas, nós temos um consenso de que algo em comum que nós gostamos é realmente dar valor aos momentos que estamos aqui. Nós deixamos de fazer muita coisa para estar aqui, né? É um lazer e ao mesmo tempo a gente sempre aproveita esse lazer para tirar algum proveito que vai para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional e tudo mais, para dentro de casa, né? Com certeza. Então não é só um momento de lazer e fumaça e drink, é sempre alguma coisa que nos agrega. E isso é muito legal. Momentos que fazem realmente importância aí fora daqui também, né? Com certeza. Aproveito o útil e o agradável. Com certeza. Sempre assim, né? O tabaco tem esse intuito desde os primórdios, né? Com certeza. Joseira, prazer tê-lo aqui para esse episódio, para essa estreia dessa anilha maravilhosa na casa. Vamos começar a degustação, pessoal. Hoje é o charuto Isaura, da Bucaneiros, tá? Esse charuto, já começando na introdução, que será, obrigado, hein? Será o charuto comercializado aqui, promocionado no mês de abril de 2026. É praticamente uma inauguração desse charuto no mercado, recém-lançado, da marca Bucaneiros, uma marca baiana, né, um tabaco baiano. Temos aqui somente folhas baianas e com sementes Cubra, que a gente fala da semente que veio de Cuba, né, plantada em solo baiano. E vamos ver o que nos aguarda por aqui. Conhecia? Ainda não. Bucaneiro sim, mas o Isaura não. Vamos ter a primeira experiência aí. Eu não vi qual é o blend dele. Eu vou degustá-lo totalmente às cegas, digamos assim, sobre isso. Não vou criar expectativa ainda. Deixa pro final. Vamos ver. Vamos descobrir. Sem clubismo, não é mesmo? Sem clubismo. Fazer aromático. É bom, todo Aroma... charuto é aromático, né? Esse cheiro é maravilhoso. Puta, é foda. Vamos ver o que nos aguarda. Eu vou começar aqui tomando um Negroni. Não muita novidade. Já vou dar um golinho. Fazer a degustação a frio aqui e ver qual que é a dele. O fluxo, para mim, não me parece muito aberto, parece um pouco restrito. O que me agrada muito. É bom, eu gosto do fluxo um pouco mais preso, assim, porque você degusta com mais parcimônia, né? Seu também tá assim? Você tá, tem essa percepção? pra mim ele tá médio. É. Não tá nem tão preso, nem tão solto. E eu cortei bem, eu cortei bastante, eu sim. também. Não ficou aquele cortezinho, eu acho que o fluxo realmente do charuto vai ser esse, é o que ele vai entregar. Se eu tivesse cortado só um tampinho, às vezes você fala, cortei pouco. Daria uma segurada, né? Talvez furar. Mas realmente parece-me que é um charuto que vai ter um fluxo mais restrito. Perfeito. Eu gosto disso. O charuto muito aberto para mim, ele vai se fumando sozinho. Verdade. O fluxo vai passando e ele vai... Exato. Então, assim, tem seus pontos bons e ruins, mas vamos lá. É uma fumada mais rápida, né? O fluxo muito aberto. Perfeitamente. João, conte-nos um pouco mais sobre a sua persona do mercado. Você cria marcas, mas não só cria marcas, né? Você trabalha em volta disso, de criações, de extrações.
E como você faz isso? Como você percebeu que gosta disso, né? O que te fez fazer isso e amar o que você faz, que eu sei que você ama? Fala um pouquinho mais pra gente. Cara, eu como uma pessoa criativa, sempre gostei muito de criar. Comecei com os famosos cursos da Microlinks, com computação e tudo mais. Depois fui para curso de design gráfico. Fiz ali CorelDRAW, Photoshop na época. E aprendi um pouco, aprendi naquela época, eu tinha uns 13, 14 anos. Só que ficou adormecido isso. Quando foi finalizando ali a época do ensino médio, eu estava querendo fazer faculdade, né? E tinha diversas opções na mesa e acabei optando por marketing. Acabei optando por marketing, por ter facilidade de comunicar, por gostar dessa área mais de humanas. Fui fazendo a faculdade, tudo beleza, fui aprendendo. No final da faculdade teve uma matéria ali voltado a gente montar um e-commerce. E aí dentro desse e-commerce tinha que tirar as fotos, fazer recortes, etc. E tinha um cara na minha sala que manjava de Photoshop, trabalhava em agência, etc. E aí, no meio desse trabalho ali na faculdade, no meu grupo, eu reacendi essa vontade ali de, reaprendendo a mexer no Photoshop, fazendo isso, aquilo. E aí eu lembrei do quanto que eu gostava na época, né? Na época ainda era CorelDRAW. E depois disso, fui fazendo alguns contatos, comecei a fazer umas artes aqui, outras ali, atender alguns clientes pequenos, fazer parte social media, depois aprendi um pouco de tráfego, fui fazendo tudo que dava. Um pouco de tudo para conseguir fechar os clientes ali que eu conseguia. Então, essa paixão por criar, pelo design em si, me pegou, digamos que desde a adolescência, né? Na infância, eu nunca fui aquela criança que desenha muito. Eu tinha meus primos que desenhavam pra caramba, eu ficava apaixonado pelos desenhos, mas nunca tive habilidade manual mesmo, nunca treinei. Mas quando eu conheci os programas, eu comecei a gostar desse mundo de criação. Então, depois da faculdade, comecei a atender esses clientes, comecei a fazer uma carreira. E então, o começo foi isso, né, cara? E depois de muito tempo, depois de ter, ali por volta de 2021, 2022, eu tinha começado, eu formei em 2017, fui até 2021, 2022, atendendo mais negócios locais. Mais ou menos nessa época, eu entrei para o mundo de lançamentos digitais, onde eu comecei a fazer páginas, comecei a fazer toda a parte da estrutura do lançamento, de criativos, etc. E ali eu me aprofundei muito, fiquei muito tempo ali, uns 3, 4 anos nesse mercado, onde eu participei de equipes gigantescas, de players muito grandes no mercado, de múltiplos 7, 8 dígitos, então lançamentos de milhões, onde eu estava ali responsável pelas páginas, fazendo tudo, desenvolvendo identidade visual. E cara, 2025, eu com a IA cada vez mais, cada vez melhor, com criações melhores, para mim, eu tive um clique. E eu falei, cara, se eu continuar ainda sendo apenas o cara que faz uma arte legal, que faz alguma coisa do tipo, o mercado ele vai estar diminuindo cada vez mais. Hoje com IA você já consegue criar site, consegue criar tudo isso de uma maneira muito mais fácil. Então eu tenho que subir para uma cadeira estratégica. Eu já entendia de estratégia de marketing, estratégia formado em marketing, já entendia tudo isso, lançamento, já tinha feito curso de lançamento para aprender. Então eu já tinha uma boa base. E foi onde eu adentrei na estratégia de marca. Peguei toda essa minha bagagem e trouxe para a estratégia de marca, para entender como que se constrói uma marca, não só a parte visual, porque o meu know-how era visual. Eu consegui construir algo visualmente bom, algo visualmente de excelência. Só que eu ainda não entendia a parte mais do backstage, a parte de chegar o documento na minha mão com toda a marca estruturada, que aí sim eu conseguiria criar. Então eu juntei toda a minha parte de desenvolvimento visual e comecei a me aprofundar na parte estratégica para que eu conseguisse realmente entregar uma marca. Então faz um ano que eu estou aprofundado dentro de marca, já vinha desenvolvendo marca mais focada em visual, e aí eu venho desenvolvendo a parte estratégica, entendendo sobre posicionamento, entendendo sobre o que compõe realmente uma marca de valor. Ficou robusto o negócio. Com certeza. Né? Legal. Eu sempre escuto você falar muito forte nessa pegada de realmente criar uma estrutura do negócio, não somente uma logotipo. Exatamente. Mais ou menos por aí, né? Uhum. E hoje,
de onde que vem as suas ideias na hora de uma criação? Você tem um ritual para vir ideias novas? Você tem um momento ali de parar tudo? Ou você tem... Como que funciona isso? Cara, ritual para criação eu não tenho. Sempre que eu vou criar eu faço isso, eu não tenho. Porque depois de já ter feito muitas marcas, muitas logos, identidade visual, ter produzido muita coisa, eu vejo que a grande diferença de um bom designer, um cara que consegue criar algo visualmente com excelência, é repertório mental. Quanto mais você cria, quanto mais você pesquisa, quanto mais você vai se munindo de boas ideias e de bons trabalhos que você vai vendo, você vai pegando aquela nuance, salva, faz realmente um estudo, você começa a tirar a ideia dali. Então, qual seria então um ritual, digamos assim, para eu começar a criar? Primeiro, eu sento com esse cliente, eu entendo quem ele é. Por mais que hoje chegam projetos visuais, João, não quero desenvolver toda a estratégia da minha marca, às vezes já tem até uma estratégia legal, tem alguém que cuida disso, eu quero desenvolver algo visualmente bom com estratégia, não feito só para ser bonito, feito para ter essência, para perdurar, para ser algo que perdure no tempo, algo atemporal, é dessa forma que eu crio. Então, da onde eu tiro as minhas ideias, muitas das vezes é da própria história do cliente, da própria essência dele, do que ele representa. Então, eu costumo dizer para os meus clientes que quando eu vou criar, eu olho para 2 pontos. Eu olho para a história desse fundador, para o que trouxe ele aqui, para a essência dele, o que ele gosta, o que representa ele, e para o mercado, que eu consigo conectar esses 2 mundos. Porque não adianta nada eu criar, fazer uma criação, criar uma marca, um logotipo, uma identidade, só para o mercado e o próprio fundador não se conectar com aquilo. Perfeito. Para mim, uma marca, ela inicia e encerra ciclos. A maioria dos clientes que chegam até mim, eles estão nesse momento de encerrar um ciclo da empresa, que agora precisa expandir, ou às vezes fechou um CNPJ, está abrindo outro, diversos casos, para iniciar esse novo ciclo. Então as minhas ideias vêm de boas conversas, vêm de uma boa extração, vêm das minhas pesquisas e de confiar na minha cabeça também, na minha credibilidade. Claro, eu sei que quando eu sentar vai sair alguma coisa. Claro. Então, pelo que eu entendo, assim, você já tem um repertório ali, o database todo formado. Enquanto você está numa extração com o cliente, você já vai pescando, né? Nas memórias, algumas chaves e depois da chave que vai para frente. Legal. Com certeza. Legal. E muito importante isso que você falou que ou está começando ou se encerrando algum ciclo, né? E às vezes ele só enjoou da marca e precisa fazer alguma coisa muito relevante. Perfeito. Isso acontece, já aconteceu comigo, com várias pessoas, com todo mundo praticamente, né? E nessa trajetória você percebeu já uma dica. O que a pessoa não pode fazer na hora de criar uma marca? É uma dica que você pode dar à pessoa, entendeu? A pergunta seria assim: o que você vê de erro comum no mercado que as pessoas fazem para criar marca e depois é quase que unânime que elas vão, entre aspas, se arrepender e vão precisar realmente fazer bem feito? Perfeito. Perfeito. Fê, eu vejo que um dos principais erros, existem diversos, né? Mas eu vejo que um dos principais erros é a pessoa olhar para o que está na moda, o que está viral, o que todo mundo está fazendo e tentar fazer igual. Funciona. Com uma estratégia funciona. Mas geralmente não é feito dessa forma. Geralmente a pessoa olha um concorrente, olha alguma coisa do tipo e quer fazer igual, sem saber o porquê aquilo foi feito, ou às vezes o concorrente também fez por fazer. Pode ser. E isso fica datado porque uma vez que você é um ser humano e está sempre em evolução, a sua empresa também, porque a empresa é a materialização das ideias do dono. Sim. Tendo em vista isso, é muito mais fácil você ter que recriar uma marca, ter que refazer, quando você cria, não olhando para você, para a sua essência, para o que aquela marca, aquela história, aquele filho que a empresa representa para você, qual que é a história dele, do que quando você cria realmente alguma coisa com essência. Perfeito. Então, eu vejo que, falando de um erro, para ser mais objetivo, é esse. Criar olhando só para o mercado, olhando para o que está dando certo, não olhar para você. Sim, sim, perfeito. E claro que as pessoas, quando estão começando, não têm ainda esse feeling, né? Então, isso
Eu até pedi uma dica por conta disso, né? Às vezes alguém está assistindo e vai começar um negócio e precisa de uma marca. Então uma dica é, não olhe por o modismo, não olhe só para o concorrente sem entender a essência daquela marca. Exatamente. Seria mais ou menos por aí, né? Olhe para você também, principalmente para você. Perfeito. Os nossos maiores diferenciais estão na nossa história. Então, às vezes, um detalhe que você traz no símbolo, uma cor que você traz ali, uma frase que você coloca na sua marca que está diretamente ligado à sua história, é o tempero que precisa. Cria uma base muito mais sólida, com certeza, muito mais robusta. Com certeza. Eu olho essa anilha e me vem totalmente isso na cabeça. A anilha, para quem não está olhando, não vai conseguir ver, é só comprar um desse para aqui na Tabaca que você vai ver pertinho. Vai conseguir. É uma moça e o nome do charuto é Isaura. Eu não pesquisei ainda sobre este charuto, mas eu irei fazê-lo. E no charuto é muito comum você ter uma anilha que tem muita história por trás. Muito. Né? Várias anilhas nós já degustamos aqui. E quando você vai entender o porquê, você vê que é repleto de essência, de história o negócio. Muitas anilhas vêm assinada pela torcedora, que encapou, ou alguém lá da fábrica. Cara, é maravilhoso. Que legal. Tem história demais dentro de uma anilha. Exatamente. E tem tudo a ver com a criação de marca, com né? Certeza. Com essa essência. Com certeza. E a gente trazendo um pouco para o lado do charuto. Quando que você começou? Qual foi a sua primeira experiência no mundo do charuto? Perfeito. Bom, antes de falar da cinza aqui, a cinza é bem uniforme, né? Uma queima boa. O seu tá mais uniforme que o meu ainda. A cinza tá redondinha. Redondinha. A capa ainda não tá bem redondinha, mas a cinza tá perfeita. É, construção perfeito. Muito boa. Vou bater aqui para não ter perigo. Vamos lá. Minha primeira experiência com charuto, cara, foi interessante, porque o primeiro charuto que eu fumei foi um Coíba. Porra! Foi logo um Coíba, cara. Não que eu mantenha esses hábitos ainda, porque se eu manter, minha esposa me mata. Mas foi um Coíba que chegou até mim através do meu pai, que ele tinha ganhado de presente. Meu pai não fuma, legal. Então deixou comigo. Eu sempre olhei o charuto com como acredito que todos olham, né? Tipo, aquela questão do glamour, de nossa, cara, pô, o cara que fuma charuto e tal. E aí, eu vim do mundo do narguilé, né? Então, durante a juventude, utilizei bastante. E quando chegou o charuto para mim, chegou através da mão do meu pai, que ele veio de presente. Então, foi num final de ano, onde eu acendi esse Coíba de qualquer jeito, cometi esse crime. Fumei até mais ou menos o tanto que eu fumei esse Isaura aqui. Puxa. Guardei ele e fumei 4 meses depois. Maravilhoso, né? Não, maravilhoso. E aí, fumei 4 meses depois, foi no final de ano, fui fumar lá para abril. Eu não sabia que era bom, que era ruim, então eu só fumei, tava tudo certo. Ardido pra caramba, obviamente, tudo, enfim, daquele jeito. Mas a partir dali, cara, eu comecei a olhar o charuto diferente. Entendi. Então, em abril, maio, eu já vim aqui na Tabaca, comprei o meu primeiro Vega Fina. Já parei na cafeteria, já degustei ele. Eu lembro que esse primeiro charuto não tinha cortador nem nada, eu cortei até com a faca a bundinha dele. Daquele jeito. Legal. E aí acendi no isqueiro e eu já sabia que tinha que acender tinha toda a questão, mas pô, não tinha. Já degustei o primeiro ali, falei, cara, isso aqui é muito bom. E aí fui entendendo mais sobre charuto, pesquisando, entendendo sobre o tabaco, entendendo sobre a folha do tabaco, entendendo do que compõe, entendendo das fortalezas, das marcas, Cuba, off-Cuba. E aí eu fui realmente entendendo harmonizações, etc., para conseguir degustar com mais profundidade, né? Tendo alguns mais preferidos, tendo outros, fumando diversos charutos. Então, o meu primeiro contato foi esse, cara, e até hoje permanece. E é interessante essa diferença drástica, né? Muitas pessoas, 15 anos atrás, 10 anos atrás, a arguilha era uma febre danada, né? Incontestável. E a arguilha era uma febre que não passava para familiares, passava entre amigos, molecada e tudo mais, rolezinho, né? E aí, vindo o charuto do pai, fala, opa, é outra pegada. Com certeza. É outra pegada, né? E você quis se aprofundar porque você viu, por exemplo, vindo do seu pai e entender, opa, isso aqui é outra pegada. Ou você já viu outra coisa que te chamou a atenção no mundo do charuto? Entende? Às vezes foi um filme, por exemplo, O Poderoso Chefão. Eu assisti e falei, puta, esse cara é da hora fumando esse charuto, eu vou ver sobre isso.
Ou é sobre terroir e enfim? Eu acho que essa questão do meu pai não teve influência, até porque meu pai não fuma. Então, não teve influência. Eu acho que ele deixou o charuto comigo, porque senão estragaram a mão dele, então fica aí pra você. Seu fumante. E eu achava legal pra caramba, então já fumava narguilha e tudo mais. Cara, o que me fez me aprofundar no mundo do charuto foi a complexidade, porque eu já vinha de um estudo mais profundo sobre o café também. Então, quando eu entendi que dentro do charuto existia um universo à parte, foi onde eu comecei a estudar. E eu sou muito curioso, né, cara? Então, quando eu tenho contato com algo e aquilo me interessa minimamente, você vai puxando o fiozinho, né? Pô, legal isso daqui, como é que faz? Como é que faz um charuto? Aí você vê um vídeo, pô, legal. Mas como é que é o tabaco? Como é que é o pé de tabaco? Como é que essa folha fica assim? E aí você vai se aprofundando, e aí, conforme você mais conhece, mais você ama, né? Porque o ser humano só consegue amar aquilo que ele conhece. Então, e aí você vai entendendo todo o charuto, aí entra na história do tabaco, em toda a economia do tabaco, aí você vai aprofundando e você vai entendendo que num simples tabaco aqui agrupado tem muita história e muita potência, né? Fora também todo o simbolismo do charuto e tudo mais, que vai atraindo a gente também por esse símbolo, né? Perfeito. Eu sou totalmente de acordo. Quando você vê ele já manufaturado, não tem essa história mais. Você tem que ir atrás da história. E você falando que já tinha esse apreço pelo café, isso faz todo sentido. Eu vejo muitas pessoas do café, do vinho e do whisky. Show. Eu acho que são os três que eu vejo mais forte se interessar pelo tabaco, por conta da similaridade no cultivo, nas famílias, em ver a riqueza de história, a riqueza de informações, de variedades que pode acontecer ali dentro. Terroir, região, semente, tudo. Perfeito. Que envolve, né? Perfeito. Maravilhoso. E depois que você se aprofundou, como que você leva o charuto no dia a dia? Você tem o dia da semana que você faz isso? Você tem um ritual? Leva como um hobby? Leva como um momento de pausa em certos momentos da semana? Enfim, como que você leva aí a rotina do charuto? Cara, quando eu comecei, eu mergulhei de cabeça. Fumei pra caramba. Investi muito dinheiro, não é gastar, né? A gente investe. Eu mergulhei de cabeça, fumei muito, a ponto de muitos não ter apreciado, só ter fumado mesmo. Hoje, pra mim, cara, o charuto ele representa um momento, como a gente está tendo aqui. Depois que minha esposa ficou grávida, eu já reduzi muito, que eu fumava em casa e tal. Ela até me acompanhava às vezes também no charuto. Legal. Então, reduzi muito durante a gravidez. E quando o meu filho nasceu, vai fazer 1 ano agora, quando ele nasceu, eu fiquei pelo menos uns 3, 4 meses sem fumar nada. Porque não dava. 3, 4 meses sem fazer nada. Não, sem fazer nada, cara. Você a minha vida agora é essa. A minha vida agora é essa daqui. Sim. É muito, muito conturbado essa fase, né? Pô, pai de primeira viagem, entendendo tudo que está acontecendo. E aí o charuto ficou de lado, obviamente, sem problemas. Até pela questão financeira também, de colocar energia 100% aqui. E então hoje para mim o charuto representa um momento de descontração, um momento de um bom papo, um momento de afinidade, de amizade. Ainda assim, raramente acendo um charuto em casa, às vezes quando eu estou desenvolvendo um projeto, quando eu estou pensando em alguma coisa, ou quando eu vejo que eu preciso daquele momento ali comigo. E o tabaco traz muito isso, né, cara? Então, para mim o charuto ele é um momento de desfrute. Perfeito. Hoje para mim o charuto é um momento de desfrute. Perfeito, perfeito. Ele não faz parte da sua rotina de criação, por exemplo. Ele realmente isso aí. Não, poderia fazer, perfeito. Mas não. Um dia fará. Perfeitamente. Legal. E uma coisa que a gente até pode ligar no tabaco e a criação de marcas seria, por exemplo, o tabaco. Nós temos muito a pegada de tempo de maturação, tempo para ele ganhar corpo, né? O tabaco está lá em guarda, ganhando corpo. Nós compramos ele pronto, não percebe isso direito, né? Alguns tabacos nós envelhecemos até depois na umidoura, mas o ponto principal é lá ainda, na fábrica.
E com isso ele ganha corpo, ele ganha coisas que não tinha. Na criação da marca, também tem isso? Com certeza. Tanto na criação quanto na evolução, talvez. Por exemplo, você criou uma marca e você percebeu que precisa de uma evolução também. Uhum. Tem alguma ligação? Você consegue expressar alguma coisa sobre isso? Com certeza, cara, com certeza. A marca, ela é um ente vivo. Legal. A marca, ela acompanha, ou deveria, né? Acompanhar o crescimento do líder. Ela sofre alterações, ela evolui, ela melhora, ela traz novas implementações. Então, assim como um charuto, como tudo na vida, né, cara? Quanto mais tempo, mais experiência, mais redondo vai ficando, melhor vai ficando a execução. Então, quando você traz uma marca ao mundo, um novo posicionamento, uma nova estratégia, ela ainda está imatura, porque não existe nem um bom plano que sobreviva ao primeiro soco na boca, né? Na hora que você toma a primeira, você já, opa, no papel é tudo lindo, mas... Então, esses calos, porque no papel é tudo lindo, o papel aceita tudo. A gente desenhou dessa forma, mas às vezes a gente colocou no mercado, por mais que fez toda uma pesquisa, fez uma pesquisa de campo, fez tudo o que precisava ser feito, colocou no mercado, não surtiu o mesmo efeito, porque a gente é ser humano, né? Não é 1 mais 1, 2. Certeza, com certeza. Então, assim como o charuto, o tempo de maturação do negócio, o tempo, tanto que a gente tende a confiar em marcas que são mais perenes, né? Marcas que têm mais anos de mercado. Claro. Porque se você pega uma marca aí com 30 anos de mercado, passou pelo Plano Real, passou pela crise de 2008, passou por 2 mandatos da Dilma, passou por tudo isso. Aí você fala, caramba, alguma coisa tem aqui, né, cara? No Brasil, onde 80% das empresas, tirando esse dado aqui... fecham depois do primeiro ano, e acredito que seja um número alto assim mesmo. Você vê uma marca ali que tem 5, 10, 15, 20, 30 anos, porra. Então tem uma maturação, tem um know-how ali, tem um macete. Então, assim como o charuto, você disse que ele chega na nossa mão pronto para fumar, muitos, né, chegam na mão ali no ponto certo para a gente fumar, a marca também chega nesse ponto certo, mas ainda dá para melhorar. Com esse tempo da experiência ou com o tempo de guarda do charuto. Perfeito. Maravilhoso, é isso aí. E o charuto ele chega pronto, mas a gente não vê, né, a batalha que ele já teve. Porque os Masters Blenders é que vai decidir isso. Exatamente. Eu fico pensando quantos charutos o cara não tem que ter provado para entender que chegou no ponto que ele queria, né? Porque folhas de 3, 5, 7 anos, e aí? Tem que ir provando e testando, não tem outro jeito, né? E marca no mercado é isso aí, né? Tá no mercado, vai para batalha e vai se esquivando e aprendendo. Né? Uma coisa curiosa disso que você falou, existe um livro, não li ele, mas estava conversando até com o Danilo e ele estava comentando, eu já ouvi conceitos desse livro, mas não cheguei a ler. Chama Blink. Ele traz conceitos de profissionais que conseguiam identificar algo do trabalho dele, só que ele não sabia explicar o porquê. Como, por exemplo, eu estava conversando com o Danilo, ele trouxe o exemplo de um curador de arte em um museu na Europa, em algum lugar, e de olhar um quadro, ele sabia que era falso, ele só não sabia explicar o porquê. Caralho. Não, é falso. Por quê? Não sei. Da mesma forma que tinha um treinador que, na hora que... Um treinador de tênis, na hora que o atleta lançava a bola, ele sabia se o atleta ia errar o saque ou ia acertar. De tanto tempo, não dá para explicar, é um aprendizado que você lê no papel, mas é uma osmose também, né, sim, cara? Sim. Então, acredito que esses Master Blenders são exatamente isso, é uma sensibilidade, não está nem no paladar, é algo muito além. Às vezes, é louco, cara, é muito louco isso. Agora, falando desse belo puro, até agora, nós estamos aí, talvez acabando o primeiro terço, talvez começando o segundo terço, quais são as suas primeiras impressões dele? Fala pra gente. Cara, esse charuto aqui pra mim ele é muito redondo. Muito redondo. Custo-benefício excelente. Ele manteve desde o começo da fumada um sabor delicioso, muito bom. Não pegou muito na picância, nem ardeu muito, um tabaco bem redondinho. A gente está aqui chegando mais na metade dele, segundo terço. E para mim ele manteve tranquilamente, cara. Vale o investimento assim para aquela fumada tranquila,
onde você às vezes não quer sacar o ouro do umidor, mas quer degustar um bom puro. É um charuto de um custo-benefício incrível. Pra mim tá maravilhoso, cara. Ótimo. Inclusive, charuto. Não falei ainda, mas veja bem. Esse é um puro que tá saindo de R$37, que já é um preço bem ok, por R$28 no Pix. 28 pila. Porra, 28 Ou seja, 100 você compra quase 4. Não é nem um hambúrguer mesmo. É barato. É barato. Fala a verdade. Não, R$28 é muito barato, muito barato. Eu, assim, minhas sinceras opiniões também, achei ele bem redondo. Achei ele bem redondo. Ele me traz notas mais um amadeirado, talvez alguns temperos, assim. Nada muito complexo, né? Algum tempero cítrico, alguma coisa, mas mais para um amadeirado, um cedro, alguma coisa assim. Bem suave, bem suave. É um charutinho que dá para começar o dia tranquilamente, sem tomar com café da manhã, sem aquela porrada. E cai bem. Tô no Negroni ainda, o Negroni. Tô tomando devagarzinho até, porque talvez até sobressairia muito, mas tá um Negroni bem tranquilo também, não tá muito forte. Então, cara, pra mim, show de bola. Perfeito. Show de bola mesmo. Sem contar na construção. Tá perfeito. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas a construção tá perfeita. Eu vou tirar a cinza agora porque eu não gosto de teimar. Usar só o vulcãozinho. Não, perfeito. Cara, a queima dele tá perfeita. Tá perfeito. Muito boa. O fluxo manteve o mesmo fluxo desde o começo. Não travou. Acredito que seja difícil um puro desse vir travado. Sim. Né? Pela construção, pela qualidade. Sim. Maravilhoso, cara. E uma coisa que eu percebo, várias vezes eu pego um charuto mais restrito no fluxo, igual eu comentei no começo que eu achei que estava e está restrito. Tá perfeito pra mim. E ele não apagou nenhuma vez. Eu não relei no maçarico mais. Eu acendi, comecei a falar aqui, responder e ele ficou. Porque geralmente quando tá restrito assim, a chance de apagar é muito grande. Pelo menos na minha mão. Eu sou lerdo pra cacete pra fumar. Mas na minha mão apaga muito fácil. E esse não apagou nenhuma vez. Os charutos tendem a apagar também. A queima tá muito boa. Realmente, pra mim, vale muito o investimento. Concordo plenamente. E me fala uma coisa. Quando você, hoje, que já tem uma bagagem nos charutos, já conhece algumas bitolas, já estudou algumas bitolas, o que você usa de critério de escolha? Como que você chega na tabaca e escolhe o charuto que você vai fumar hoje, na semana? Cara, tirando a questão do valor, que a gente sempre leva em consideração, claro, porque eu tô querendo naquele momento, né? Porque às vezes eu tô num momento onde eu quero comemorar um cliente que eu fechei, um projeto que foi entregue, aí eu vou pegar um charuto mais simbólico, né? De um valor agregado maior. Eu vejo muito o momento que eu tô. O que eu quero? Eu quero uma fumada mais descompromissada, eu quero comprar alguns para guardar no meu umidor e deixar em casa para quando eu for sair, alguma coisa do tipo. Então eu olho muito pro meu momento, para eu escolher. Geralmente eu não venho com nenhum em mente, né? Não venho com nenhum em mente, dou uma olhada ali na umidora que é maravilhosa. Então o bolso coça e aí eu lembro o que eu quero mesmo. E aí a gente... sempre as promoções do mês são maravilhosas. O clube também. Então eu vejo muito sobre o momento. Do que Perfeito. Procuro deixar os melhores charutos, os melhores tabacos para momentos mais especiais. Porque é difícil escolher hoje, né? Com certeza. Por exemplo, hoje eu chego aqui e eu falo assim, eu quero um charuto de 30 a 40. Cara, tem umas 40 opções. Perfeito. Eu quero um de 40 a 60. Tem mais umas 50 opções. Perfeito. Eu quero de 60 a 80. Tem mais umas 50 opções. Então é muito difícil escolher. Com certeza. Né? E eu mesmo sempre prego que quando eu vou escolher um charuto, não tem boca. Eu abro a umidora, eu vou cair num que eu já fumei. Eu sou a mesma coisa. Difícil eu sair da bolha, digamos assim. Sempre fica na bolha. Por exemplo, esse aqui eu fumaria de novo muito. Com certeza. Muito mesmo. Com certeza. E é um charutinho barato, cara. É um charutinho que a gente pode chegar aqui, qualquer ocasião. Principalmente pra gente começar um dia que a gente fala assim, eu não sei se vou fumar um hoje, vou pegar um rapidinho aqui pra ver qual é que é. Manda bala. Exatamente. E... Acabei com a anilha. Bonita anilha. Simples, né? Simples. Uma anilha muito simples.
E traz essa pegada de, porra, isso aqui tem história, cara. Eu vou pegar para estudar depois sobre... É uma anilha que, perto de outras, você vê que não tem um trabalho assim nela toda, né? Tem aqui um símbolo, né, dessa mulher. Acredito que Isaura deva estar ligado muito... Teve até uma novela na época, não teve? Escrava Isaura? Teve. Que era uma mulher branca que era escrava por conta de... Não vou lembrar. Mas acredito que venha disso, ainda mais Bahia, então deve ter aqui Faz sentido. Deve ter um peso histórico aqui gigantesco. Cara, analisando o valor do charuto, a proposta dele, a anilha está completamente alinhada, né? 100%. Completamente alinhada. 100%. Tendo em vista que o charuto ele é para todos os públicos, né? Que já fumam charuto, mas pensando num público que quer uma fumada mais descompromissada mesmo, um charutinho mais barato. Então essa anilha ela comunica, serve ao propósito. Perfeitamente. E inclusive eu sempre pergunto a questão de escolha, porque esse é um ponto que nós sempre tocamos, que a hora da escolha é muito difícil. E para isso que nós temos quem? O Clube de Assinaturas. Perfeitamente. Hoje com o plano Silver e o Bronze, né? O Bronze a partir de R$ 249,90. A partir não. É R$ 249,90. E o Silver no R$ 599,90. Eu sempre esqueço se é 599 ou 699. Mas é R$ 599,90. E, para quem ainda não conhece, o Clube de Assinaturas está perdendo muito tempo. Muito tempo, não é verdade? Eu fui o primeiro. Lembra? Eu fui o primeiro. É verdade. Não, você não conta, pô. É seu. É seu. Mas eu fiz questão de ser o primeiro assinante. Mas sim, claro que eu lembro. E o Clube de Assinaturas é muito bom, principalmente para esse tipo de situação de que você não sabe mais o que escolher. Com R$ 249,90, você, em qualquer lugar do Brasil, vai receber a nossa seleção sem custo de frete. Fora algumas outras vantagens, de receber um brinde algumas vezes, de receber a oportunidade de aproveitar um fechamento de caixa nosso, algum charuto exclusivo, algum brinde exclusivo. Então, vale muito a pena. Eu comecei a parar de escolher charuto antes de chegar ao clube. Eu sempre assim, ó, tá perto do dia do clube, calma, eu não vou comprar agora, eu vou esperar para ver o que vai vir. A grande maioria eu não tinha fumado ainda. Perfeito, perfeito. Porque eu só vou nos mesmos. É sempre assim. Então, são várias experiências e assim, difícil alguma que não agrada, viu? Difícil alguma que não agrada. Realmente. Sem contar no valor, não é que os R$ 249,90, você não vai comprar aquela seleção de charutos nem ferrando. Nem não aqui, compra. nem nenhuma tabacaria do Brasil. Não compra. É muito barato. É sempre mais do que o valor que está sendo pago. Sempre mais. Sempre mais. Sempre mais. Se você não conhece ainda, já caça esse link aqui no vídeo, na nossa página, chama no WhatsApp, cara, e faça parte. Para de moscar. O clube é muito bom por conta disso, cara. O ser humano tende aí no que ele conhece, né? A gente não costuma desbravar muito, ainda mais quando você gosta muito de um puro. Essa questão do clube é muito boa. Realmente, são sempre seleções que vêm ali com um papel do Haddad, né? Explicando cada charuto, o porquê daquela seleção. Vai entender. Para entender, é espetacular, cara. É realmente maravilhoso. E um ponto que você tocou na hora da escolha do charuto, eu acho muito importante, e vários bate-papos que a gente teve aqui, as pessoas citaram isso também, que assim, muitas vezes você lembra de um charuto e não foi do charuto que você lembra, não foram as notas que ele apresentou, não foi se a queima estava boa, se não estava, enfim, as partes técnicas do tabaco, mas sim o momento que você estava fumando aquilo. Perfeitamente. Você lembra de algum charuto específico que você fala, puta, esse charuto aqui, eu lembro do momento que foi aquilo lá. Teve alguma pegada dessa? Cara, eu tenho diversas memórias muito especiais com charuto. Ainda mais depois que eu comecei a selecionar mais os momentos para eu fumar. Eu tenho uma memória, cara, que ela é muito particular. Eu acho que nunca contei essa memória para ninguém. Ah lá. Eu consagrei a ayahuasca durante muito tempo, né? Nas nossas conversas, a gente já conversou sobre isso. E sempre nos rituais eu levava um charuto. Para ali, mais pro final, eu degustar esse tabaco.
refletindo, né, sobre os processos que eu havia feito com a medicina, né, os processos espiritual. Eu lembro uma vez que eu levei um Vega Fina, em 1998. Eu não lembro qual que era a bitola dele, mas eu acho que era a bitola maior. Não lembro qual que era, eu acho que era touro. O touro. O touro, né? Cara, aquele charuto... Eu lembro de eu falando assim, muito obrigado, senhor Vega Fina, por ter feito esse charuto. Valeu, prefeito. Cara, que charuto espetacular. Que legal. E, pô, Vega Fina não é um charuto tão caro, é um charuto... E aí eu tenho um carinho especial pela Vega Fina, cara. Foi o primeiro charuto que eu fumei comprado, né? Quando eu vim aqui, você comentou. Foi o que eu comprei, depois daquele Coíba. E aí eu tenho essa memória muito especial de estar fumando aquele Vega Fina maravilhoso, perfeito, do começo ao fim. Num momento muito especial para mim, um momento de reflexão, de aprendizado. Então eu tenho essa memória comigo. Que legal. E eu acho muito legal isso porque... Legal. É lógico que eu acho legal, por isso que... É legal pra caralho. E eu acho... O que eu acho muito interessante é que realmente... O charuto você nem lembra, assim, o sabor que tava e tudo mais, mas... O momento. Você tava pleno. Pra caralho. Pleno, acho que essa é a palavra. Você fumou na plenitude o negócio, aproveitou aquilo lá. Puta, que massa. Exatamente. Legal. Eu conversei com você outras vezes, dos momentos de consagração e tudo mais, e eu percebo na fala e no olhar que o negócio é intenso. Com certeza. Né? Então essa fumada, sozinho, né? Com a cabeça borbulhando, é aquele momento de plenitude, de coisas boas. Só de coisas boas. Com certeza, né? Com certeza. Assim como nos eventos. Porra, os eventos aqui são maravilhosos. E aí vem a pergunta, pô, você não fumou quando o seu filho nasceu? Não. Não fumei. Eu queria entender como que era a pessoa fumar quando o filho nasceu, porque eu não sei onde encaixa. Quando meu filho nasceu, eu tava no hospital. Bicho, eu tava segurando minha esposa, o moleque tava nascendo, cara. Aí assim, nasceu, fui pro quarto com o moleque. Que hora eu sairia do quarto e lá fora meu filho recém-nascido pra fumar um charuto? Não faz sentido, cara. O ritual é maravilhoso, mas eu nunca consegui entender o charuto ali dentro daqueles 2 dias. Fumei dias depois, claro. Mas não foi a mesma coisa, foi normal. É isso aí. Normal. E antes também. Eu acho que deveria ser sempre antes, né? Sempre assim, ó, antes. meu filho tá pra nascer Ele vai ali. Dias. Deixa eu já aproveitar aqui, chama a galera aqui e pronto. Vamos. E uma coisa muito legal, que inclusive tem um guardado lá em casa também, e quando o filho nasce, uma coisa legal é você colocar um charuto para guardar. Legal. E falar, esse aqui eu vou fumar agora, meu filho nasceu, eu comprei esse aqui, vou fumar daqui um tempo. E depois é isso aí. É a história que você vai contar. Legal, legal. Aquele charuto. É bom que seja um dia bom, porque depois você fuma num dia merda. Puto pra caralho, mas que se foda, vou pegar aquele lá mesmo e... É boa ideia, cara. No próximo filho eu faço isso. É isso aí. Inclusive, eu já vi algumas pessoas que fazem o seguinte, quando o filho nasce, compra uma caixa. Ah, legal. E cuida daquela caixa. E o que ele faz? No aniversário, ele vai fumar aquele lá. Putz, legal. Então, cara. uma caixa, você pega uma caixa pequena de 10, 12, não sei o quê, então por ano você vai fumando aquele lá no aniversário. Igual o Caio mesmo, tem um rito que é o quê? O primeiro do ano é aquele lá. Entendi. O primeiro do ano tem que ser aquele lá. Eu acho que é o Trinidad. Por quê? Pra já abrir... Por quê? Não sei. Porque ele escolheu isso aí. Porra. Escolheu isso aí. Entendeu? Legal, eu acho muito cara. bacana. Esses ritos são muito E interessantes. isso nos traz que é o momento, não é, com certeza. Não é a bitola, não é nada disso. O ser humano, ele é movido e se comunica por símbolos, né, cara? A gente se comunica por símbolos o tempo todo. Desde sempre. Tanto que o trabalho que eu faço com símbolos, ele é muito profundo. Então, as marcas que eu produzo, eu me aprofundo muito realmente para desenvolver um símbolo que represente. Então, eu entendo o símbolo do tabaco, o símbolo daquela marca, o símbolo de como você se conectou naquele momento e tal. Então, é bem interessante essa questão do filho, a questão do início do ano. O tabaco, ele é sempre presente, né, cara? E você já percebeu, inclusive, falando disso, puxa numa dúvida aqui que não é nada do meu ramo, mas é o seguinte. Você já percebeu que existem momentos também que influenciam na criação? Por exemplo, cara, eu já percebi que
eu participei de uma extração e na extração com o cliente foi um ambiente muito da hora por XYZ motivo e isso aí influenciou totalmente na criação. Com certeza absoluta, cara. Quando a gente fala da pessoa criativa, e aí você pode trazer para o seu ramo também. Por isso que eu busco sempre isso, me conectar com o cliente. Me conectar de uma forma além do negócio fechado. Se vai nascer uma amizade ou não, o tempo vai dizer. Mas eu estou genuinamente interessado pela história daquela empresa, pela história daquele cliente. E através disso, num momento de extração, onde eu passo ali horas, às vezes o dia todo conversando com essa pessoa, você vai buscando histórias que ela mesma não lembrava e vai criando uma conexão. Quanto maior a conexão, mais fluido é a minha criação. Então, quando eu entendo mais da história, eu entendo mais da importância, vai carregando de significado aquilo e vai me munindo de inspiração. Então, quando eu vou criar ali, eu sempre busco e entrego mais do que foi proposto por conta disso. Porque eu entendo esse cliente, na apresentação eu sempre coloco detalhes do que a gente conversou, um detalhe ali, um serviço 100% personalizado mesmo. Um detalhe que a gente conversou, então eu trago ali para a apresentação em aplicações, ainda mais com IA hoje fica muito mais fácil. Então, com certeza, cara, quanto mais eu me conecto com o cliente, com a história, mais profundidade tem a minha criação. Tá tudo a ver com conexão o negócio. Com certeza. Com então certeza. A extração é o ápice do negócio. O ápice, na verdade, é a entrega, né? A extração... Para entendimento. Mas a extração, né? Na questão de aprofundamento, vamos dizer que sim. Legal. Que é onde você entra realmente dentro da cabeça para conseguir extrair as nuances por qual caminho você vai. Perfeito. E é fácil do cliente conseguir se abrir ou você tem que ficar com algumas cutucadas para isso? Por exemplo, você vai conversar comigo, eu vou pensar no meu trabalho, meu trabalho é assim, assim, assado, aí você tem que começar a me cutucar. Não, eu não quero saber só da sua rotina, eu quero saber da sua família, quero saber de onde você veio. Isso acontece naturalmente ou é difícil? Cara, eu gosto muito de estudar comportamento humano também. Até para o autodesenvolvimento, né? Conforme mais a gente se conhece, mais se desenvolve, mais a gente consegue reconhecer o outro. Tem clientes que são mais rígidos, mais fechados, e aí a extração corre de uma forma. Tem clientes que já são mais expansivos, então é mais fácil. Eu sei que no final eu sempre consigo o que eu preciso. Mas sim, tem clientes que você faz uma pergunta, ele dá uma resposta mais fechada, uma resposta mais objetiva. Sendo que o que eu quero é algo mais, às vezes, mais aberto mesmo, mais simbólico, alguma coisa do tipo. Então eu vou puxando ele, É unânime, né? Todos os clientes, quando eu termino a extração, falam, João, parece uma terapia isso daqui. Porque vai falando e aí eu pego um pouco do meu conhecimento também, desenvolvimento humano, às vezes eu falo alguma coisa ali, trago uma visão minha, não só, porque nunca se trata só de entregar um produto, não é isso, cara. Eu entendo a profundidade do meu trabalho, não só por dentro da minha cabeça, mas pelos clientes falarem isso e realmente ser dessa forma. Eu percebo que tem essa profundidade, eu consigo puxar, eu tenho uma facilidade muito em conversar, em conseguir deixar o cliente confortável, em passar essa confiança para ele, conseguir conduzir a conversa para ir para onde eu quero. Então, independente aí se o cliente é mais fechado ou é mais aberto, eu consigo extrair o que eu preciso. E não é um negócio engessado, né? Não. Não tem um roteiro, não tem um processo definido do que tem fazer. Um roteiro de perguntas, sim, do que eu preciso, eu vou perguntar para ele, mas os caminhos vão... Se eu vejo que está fluindo, vai indo conversa, aqui, aí né? Eu puxo aqui. Às vezes eu faço uma pergunta e na pergunta dele ele foi desenvolvendo e já respondeu as próximas 3 sem nem eu ter perguntado. Então eu vou, claro que modulando essa questão do questionário da extração para conseguir não ficar chato também, porque ficar fazendo a mesma pergunta. E estar atento ali para pegar as muitas informações. Vezes uma resposta você percebe que tem mais algo por trás daquilo. Com certeza, né? Com certeza. Às vezes eu te passei uma resposta assim que ficou meio vaga, mas que você percebeu que tem aquele fundinho. Fala, nesse ponto aqui tem mais profundidade do que está aparecendo. Perfeitamente, isso mesmo. Legal. Voltando aqui pro charuto, para mim agora ele mudou bem. Não sei a sua percepção, mas ele incorporou, ele não chegou a ficar um médio,
assim, de Fortaleza. A Fortaleza ainda continua suave, mas ele deu uma encorpada. Pegou assim, as notas de madeira ficou mais presente, saiu um pouco do que eu falei que estava meio cítrico. Saiu um pouco, ele tá entre madeira e um couro. Você percebeu alguma mudança? O que você acha até agora, do meio para frente? O que você achou? Cara, sendo bem sincero para você, Felipe, o meu paladar para perceber notas ainda é muito ruim. Fique tranquilo quanto a isso. É péssimo. Eu sei quando eu gosto ou quando eu não gosto. E de Fortaleza, obviamente. Deu uma encorpada, você sente no retrogosto que ele dá uma pregnância um pouco maior na língua. E, cara, pra mim ele continua redondo ainda, não chega nenhum médio, igual você falou. Ele dá uma encorpada, mas aquele charuto que você fuma até colocar o palitinho e não vai arder, não vai trazer um desconforto, talvez, na fumada. Né? Aquele charuto você tem que largar porque ficou muito forte. De acordo total. E o mais interessante é porque é novidade para nós, inclusive. Nós não conhecíamos essa bitola. Conhecíamos já a marca Bucaneiros. Temos algumas boas referências disso. Alguns outros já provados anteriormente, mas bitola é novidade e muito me agradou. Principalmente se você está vendo esse vídeo dentro de abril, meu amigo, já clica aí, já compra... 28 pila é de graça, velho. Já compra seu maço de Bucaneiros Isaura. O maço vem 25 unidades, tá? Se você está pensando aí na caixa em si, nós sempre compramos em maço para conseguir uma melhor negociação para o mês, que vamos trabalhar ele promocionado, né? E vale muito a pena, cara. Vale muito a pena mesmo. Redondo demais. Me surpreendeu. Bucaneiros eu sei da qualidade já e eu já esperava algo bom. Mas assim, ainda está um pouco acima do esperado. De verdade, tá muito redondo. Perfeito. Não, é um charuto maravilhoso pelo valor e o que ele entrega é espetacular, cara. Espetacular. E aí vem muito uma mística, né? De quem ainda não é do mundo do charuto. Acredito que muito difícil alguém estar assistindo isso e não ser. Mas que fumar é caro, né, cara? Pô, claro, se você fumar muito. Mas se for em momentos específicos, pô, R$28, cara. R$28 é muito barato para você ter uma experiência legal, um papo legal. Realmente vale muito a pena. O lance é esse, a experiência. É a experiência. Não é um charuto para você comprar, ter em casa e fumar num dia, nada a ver, assim. Tem uma experiência. Tem uma experiência sozinho ou tem experiência com alguém. A experiência sozinho eu acho muito válida também, né? As pessoas que gostam de, porra, acabei o dia hoje, não é que eu acabei que eu tô estressado, quero fumar. Não. Eu acabei hoje, foi um dia produtivo. Ou não foi um dia produtivo, mas, porra, gratidão. Tô aqui, tô relaxado agora, eu vou degustar essa joia. Perfeito. Né? Acho que esse é o ponto. Perfeito. Tem um motivo por trás de simplesmente uma fumada que tudo faz sentido, né? Com certeza. Cara, indo um pouco mais profundo nessa linha, Fê, acho que a gente já teve até esse papo. Em um dos estudos que eu fiz, do próprio tabaco, eu entendi, estudando e vendo, que no meio espiritual, da onde que veio o tabaco dos povos originários, né? O tabaco ele era e é sempre utilizado em momentos muito específicos. Ou em volta de uma fogueira, numa partilha ali, de uma forma amigável, ou em momentos de concentração, em momentos de limpeza, em momentos de reflexão. Porque o próprio tabaco, os povos originários, eles entendem que o tabaco ele tem um espírito de sabedoria, um espírito de atenção. E esse espírito ele se faz presente uma vez que você consagra esse tabaco com respeito. Perfeito. E aí tem uma frase que eu ouvi que ficou muito marcado, que é: então da onde que sai o vício com o tabaco? Tanto que quando eles estão pitando o tabaco num cachimbo ou até o próprio charuto, eles sempre estão jogando a fumaça para fora, como a gente faz, e cuspindo também, porque é uma forma de limpeza. E o vício vem quando você tenta aprisionar esse espírito, então quando você traga. Quando você tenta aprisionar esse espírito, você torna prisioneiro dele. Maravilhoso. Então, aprofundando um pouco mais, né? Então, eles acreditam que o tabaco, ele até tem um rapé indígena também, sim. Ele tem esse espírito de sabedoria. Legal. Esse espírito que vem para ensinar, para trazer essa calma, trazer essa reflexão, ou para trazer também uma comemoração. Maravilhoso. E assim como um vinho ou alguma coisa
alcoólica, digamos assim, a gente vê que o charuto também abre o coração, né? Em conversas que você tem o charuto presente, as conversas desenrolam mais, sim, você está mais presente, você descobre verdades das pessoas. Então, cara, a própria nicotina faz isso, né? Te dá mais atenção e tudo mais. Então, é isso, trazendo a curiosidade aleatória. Só coisa boa. Só coisa boa. E realmente, assim, nós não vamos ser hipócritas de que, porra, fume faz bem, não. Mas há benefícios em aproveitar o momento, não só fumar. Aproveite, viva, né? Principalmente, a palavra viver pra mim é o que vira. Exatamente. Viva o momento, aproveite, se aprofunde nisso. Maravilhoso. Estamos chegando ao fim. Quer deixar alguma mensagem? Enfim, sobre o podcast, sobre o charuto, sobre a sua profissão? O que você deixaria de mensagem aí final? Cara, eu vejo que é um privilégio pra gente poder ter acesso a isso, ter acesso a um bom tabaco. Num país onde a gente entende que é uma situação precária aí para grande parte dos brasileiros, a gente ter o privilégio de poder consagrar um tabaco, de poder desfrutar de momentos assim, para mim é um privilégio, cara. Eu sempre valorizo muito nossas conversas, o tempo que a gente tem aqui nos eventos ou como hoje. Então é isso. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, Prazer Sou o João no Instagram. Lá tem postagens, vídeos, tem meu site, tem tudo lá, trabalhos que eu venho fazendo. E é isso, viver é diferente de estar vivo, né? Então a gente tem que desfrutar nos momentos que a gente pode e ser muito grato por isso, né, cara? Porque sempre a gente já é privilegiado por poder desfrutar, por poder ter um momento como esse. Sempre. João, obrigado. Obrigado pelo papo, irmão. Obrigado pela experiência. Essa experiência, né? Exatamente. Diferente de qualquer outra. Exatamente. E tamo junto. Galera, aproveitem o charuto do mês. Tamo junto. Valeu. Valeu.